Imagine que, todas as manhãs, milhares de idosos se levantam, tomam seus remédios com disciplina, fazem sua rotina normal e não sentem dor no peito, não sentem tontura, não sentem nenhum alarme. Tomam café da manhã, saem, conversam, vivem o dia com aparente normalidade, enquanto em silêncio seu coração está sendo submetido a uma pressão desnecessária. Isso é o mais perigoso de alguns riscos cardíacos. Música depois dos 60 anos. Eles não avisam, não doem, não dão sinais claros, e quando finalmente os sintomas aparecem, muitas vezes o dano já está feito. Eu sou o Dr. Luiz Luna, médico geriatra, e hoje eu preciso falar com você com absoluta honestidade, porque há algo que quase ninguém explica com clareza na consulta, algo que muitos idosos descobrem tarde demais. Existem medicamentos muito comuns, prescritos e consumidos todos os dias, que podem aumentar o risco de infarto depois dos 60 anos, não porque sejam ruins em si mesmos, mas por como agem em um corpo que já mudou com a idade. Não estou falando de automedicação irresponsável. Não estou falando de excessos evidentes. Estou falando de comprimidos que milhões de pessoas tomam confiando que estão protegidas. E neste vídeo eu vou te explicar 5 grupos de comprimidos que merecem atenção especial, porque podem afetar seu coração e quais sinais você deve observar antes que seja tarde. Mas antes de continuar, preciso te dizer algo muito importante. O fato de um medicamento ser prescrito não significa que ele seja inofensivo para sempre. O corpo aos 60 não responde igual ao corpo aos 40. O coração envelhece. Os vasos ficam mais rígidos, o equilíbrio interno muda. Por isso eu te peço algo muito simples. Assista a este vídeo com calma. Não avance. Não tire conclusões apressadas. Cada parte tem um propósito. Agora, para entender por que certos comprimidos podem aumentar o risco cardíaco, primeiro precisamos entender o que muda no coração depois dos música 60. Imagine que seu coração é como uma bomba inteligente. Durante décadas ele trabalhou sem descanso, dia e noite. Ele empurra sangue, se adapta, compensa, responde. Mas com os anos essa bomba perde um pouco de flexibilidade. As artérias já não se expandem da mesma forma. A pressão interna se eleva com mais facilidade e a margem de erro diminui. Em uma pessoa jovem, o corpo corrige rápido. Em um idoso, qualquer estímulo extra pode fazer a diferença. Alguns comprimidos elevam a pressão sem que você perceba. Outros alteram o ritmo cardíaco de forma sutil. Outros aumentam a retenção de líquidos, sobrecarregando o coração. E sabe o que é mais inquietante? Tudo isso pode estar acontecendo agora mesmo e você se sentir perfeitamente bem. Por isso o risco cardíaco silencioso é tão perigoso. Agora eu quero que você se faça uma pergunta muito simples. Se o seu coração já trabalha com menos margem, faz sentido adicionar cargas desnecessárias todos os dias? É exatamente isso que acontece com alguns comprimidos comuns depois dos 60. E aqui eu quero esclarecer algo desde o início. Eu não vou te dizer para suspender nada por conta própria. Não vou te colocar medo. Vou te dar informação clara para que você tome decisões conscientes junto ao seu médico. Deixa eu te contar algo que vejo com frequência no consultório. Idosos que dizem: Doutor, música eu me cuido. Tomo meus remédios, não fumo, caminho. E mesmo assim sofrem um evento cardíaco inesperado. Quando analisamos com calma, aparece o padrão. Não é um comprimido só. É a combinação. É a duração. É o contexto do corpo envelhecido. Agora sim, vamos começar com o comprimido número 5. E quero que você preste muita atenção, porque esse costuma passar completamente despercebido. Não é um comprimido para o coração. Não é um remédio cardíaco. E justamente por isso é tão perigoso depois dos 60. Estou falando de medicamentos que contêm diclofenaco, naproxeno ou cetoprofeno. Talvez agora você esteja pensando: Doutor, mas isso é só para dor. Exato. E aí está o problema. Esses medicamentos pertencem ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides. Eles são prescritos para dores articulares, musculares, nas costas, joelho, quadril. Muitos idosos os tomam várias vezes por semana, alguns, quase todos os dias. E aqui vem a parte que quase ninguém te explica. Esses medicamentos podem aumentar o risco de infarto, não porque atuem diretamente no coração, mas porque alteram a pressão arterial, a circulação e o equilíbrio de líquidos.
Depois dos 60 anos, o coração já não tem a mesma margem de adaptação. E quando um anti-inflamatório faz o corpo reter sódio e água, a pressão interna sobe. Mais pressão significa mais trabalho para o coração. E mais trabalho sustentado ao longo do tempo significa mais risco. Eu já vi pacientes me dizendo: doutor, eu só tomo diclofenaco quando dói. Mas quando analisamos com calma, esse quando dói virou 4 ou 5 vezes por semana durante anos. O problema não é um comprimido isolado. O problema é a frequência silenciosa. E aqui há um sinal de alerta muito claro que eu quero que você lembre. Se você toma esse tipo de anti-inflamatório e nota inchaço nos tornozelos, aumento da pressão, cansaço sem explicação, seu coração está pagando a conta. E agora eu quero te dizer algo importante para você não interpretar errado. Eu não estou dizendo que nunca se pode usar. Estou dizendo que depois dos 60, não se deve usar como se o corpo fosse o mesmo de antes. Agora vamos ao comprimido número 4. E esse surpreende ainda mais, porque é prescrito para algo que muitos idosos sofrem e quase ninguém relaciona ao coração. Estou falando de medicamentos como a amitriptilina. Sim, a amitriptilina. Muitos a conhecem como aquele comprimido que ajuda a dormir, ou que acalma os nervos, ou que ajuda com dor neuropática. Mas aqui está o ponto crítico. A amitriptilina pode alterar o ritmo cardíaco, prolongar certos intervalos elétricos do coração e aumentar o risco de arritmias em idosos. Em pessoas jovens o corpo costuma compensar. Depois dos 60 a margem diminui. Eu já vi pacientes que não tinham histórico cardíaco grave, mas começaram com palpitações, tonturas noturnas, sensação de vazio no peito. E tudo começou depois de iniciar esse medicamento. E o mais delicado é que muitas vezes ele é tomado à noite, quando ninguém está medindo pressão, quando ninguém está observando o pulso. O coração também trabalha enquanto você dorme, e alguns remédios o obrigam a fazer isso de forma irregular. Agora vamos ao comprimido número 3. E eu quero que você me ouça com muita atenção porque esse é um dos que mais surpreende no consultório. Ele não é prescrito para o coração, não é prescrito para a pressão, não é prescrito para colesterol. Ele é prescrito para algo que quase todos nós já tivemos alguma vez: nariz entupido, congestão, resfriado, alergia. Estou falando de medicamentos que contêm pseudoefedrina. E aqui eu preciso parar por um momento, porque esse é um daqueles comprimidos que a maioria das pessoas toma sem pensar duas vezes. Doutor, é para desentupir o nariz. Doutor, é para gripe. Doutor, eu tomo 1 ou 2 dias e pronto. E sim, em pessoas jovens, saudáveis, sem histórico, o corpo costuma tolerar. Mas depois dos 60 anos, a história muda completamente. A pseudoefedrina é um estimulante do sistema nervoso. A função dela é contrair os vasos sanguíneos para reduzir a congestão nasal. O problema é que ela não contrai apenas os vasos do nariz. Ela também contrai vasos em outras partes do corpo. E o que acontece quando os vasos contraem? A pressão arterial sobe. O coração precisa bater com mais força. O ritmo cardíaco acelera. Em um coração jovem isso costuma ser passageiro. Em um coração envelhecido, pode ser o gatilho. Eu já vi idosos chegarem dizendo: doutor, tive uma palpitação forte, mas foi só uma vez. Doutor, senti o coração acelerado de noite. Doutor, senti como uma batida no peito e depois passou. Quando investigamos, aparece o padrão: resfriado recente, remédio para congestão, pseudoefedrina. Agora eu quero que você entenda algo importante. O risco nem sempre é imediato. Às vezes não acontece nada no primeiro dia nem no segundo. Mas o coração se estressa. A pressão sobe. O fluxo coronariano se altera. Em uma pessoa com artérias jamais rígidas, com placas pequenas que ainda não dão sintomas, esse aumento brusco de pressão pode quebrar o equilíbrio. Vou te contar uma micro-história real, sem exagerar nada. Um homem de 69 anos, sem diagnóstico prévio de cardiopatia grave, chegou ao pronto-socorro com dor no peito. Não tinha feito esforço, não estava estressado, não tinha comido pesado. 2 dias antes, teve um resfriado forte. Tomou o medicamento para desentupir o nariz por 3 dias. Isso foi suficiente. Não foi a gripe. Foi o estímulo cardiovascular em um coração com pouca margem.
E aqui vai um aviso que eu quero deixar muito claro. Muitos remédios com pseudoefedrina são vendidos como se fossem inofensivos. Alguns até são vendidos sem receita. Mas depois dos 60, isso não significa segurança. Se você tem hipertensão, histórico cardíaco, arritmias, música ou toma vários medicamentos ao mesmo tempo, essa substância pode aumentar de forma real o risco de infarto. Agora eu quero que você preste atenção nestes sinais de alerta, porque são fundamentais. Se depois de tomar um remédio para congestão você notar palpitações, pressão no peito, nervosismo intenso, aumento da pressão, dificuldade para dormir, não ignore. Não pense, vai passar. Seu coração está avisando. E aqui eu preciso dizer algo com total responsabilidade médica. Eu não estou dizendo que nunca se possa usar. Estou dizendo que não deve ser usado de forma leviana, e muito menos sem que seu médico saiba que você está tomando. Existem alternativas mais seguras para idosos, mas isso se decide caso a caso, não por costume. E agora eu quero que você fique com esta ideia, porque ela é fundamental para o que vem. Depois dos 60 anos, qualquer comprimido que estimule, acelere ou aumente a pressão deve ser visto com lupa, porque o coração já não responde como antes, e o que hoje parece um alívio rápido, amanhã pode virar um evento sério. Agora vamos passar ao comprimido número 2, e esse costuma impactar ainda mais, porque muita gente o toma achando que está cuidando do estômago, e quando você entender como ele age no coração, vai compreender por que alguns infartos aparecem sem explicação aparente. Agora vamos ao comprimido número 2, e ele costuma provocar uma reação muito clara quando eu o menciono no consultório. Muita gente me diz: doutor, mas esse remédio não é para o coração. Doutor, esse me passaram para o estômago. Doutor, esse é fraquinho, não faz mal. E justamente por isso ele é tão perigoso depois dos 60. Estou falando de medicamentos como domperidona. A domperidona é usada com muita frequência para digestão, náusea, refluxo, sensação de estômago cheio, para ajudar o estômago a esvaziar. E durante anos foi vista como um medicamento seguro. Mas há algo que quase nunca é explicado com clareza. A domperidona pode alterar o sistema elétrico do coração. Não a força. Não acelera de repente. Ela desorganiza. E essa desorganização elétrica música em um idoso pode ter consequências sérias. Para entender isso, preciso te explicar algo de forma simples. Seu coração não bate apenas por força. Ele bate porque tem um sistema elétrico interno que marca o ritmo. Esse sistema se coordena segundo a segundo para que cada batida seja eficaz. Quando esse sistema se altera, o batimento pode ficar irregular, desincronizado, ineficiente. A domperidona pode prolongar um intervalo elétrico do coração, especialmente em idosos, e principalmente quando é combinada com outros medicamentos. E sabe qual é o maior problema? Isso pode acontecer sem sintomas claros. No começo, nem sempre há dor, nem sempre há aviso. Às vezes há só uma tontura leve, uma sensação estranha, um desmaio sem explicação. Eu já vi idosos chegarem dizendo: música, doutor, fiquei tonto, mas já passou. Doutor, senti algo esquisito, mas foi rápido. Quando analisamos o histórico, aparece o padrão: domperidona diária combinada com outros remédios, idade avançada. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Depois dos 60, o coração já não tolera bem mudanças elétricas bruscas. O que antes era compensável, agora pode desestabilizar. Vou te contar uma micro-história real. Uma mulher de 71 anos, sem histórico cardíaco importante, começou a tomar domperidona todos os dias para digestão. Não tinha dor no peito, não tinha falta de ar, só tonturas ocasionais. Um dia, desmaiou na cozinha. Não foi um problema gástrico, foi uma arritmia. Não uma arritmia barulhenta, mas uma arritmia silenciosa. E aqui vem o mais delicado. Muitas vezes, quando o idoso desmaia, pensam na pressão, no açúcar, na idade, mas não investigam o efeito elétrico dos medicamentos. E a domperidona é um dos que mais aparece nesses casos. Agora, entenda algo muito importante. Eu não estou dizendo que esse remédio seja veneno. Estou dizendo que, em idosos, o uso prolongado e sem revisão pode aumentar o risco cardíaco,
Especialmente se você tem histórico de arritmias, toma vários medicamentos ao mesmo tempo, já desmaiou ou sente palpitações inexplicáveis. E aqui eu quero parar um instante para dizer algo chave. Muitos idosos tomam medicamentos para o estômago pensando que são completamente seguros porque não mexem com órgãos vitais. Mas coração e sistema digestivo não estão separados. Eles compartilham nervos, sinais, equilíbrio elétrico. Quando um remédio altera esse equilíbrio, o coração sente. Agora, um aviso muito importante. Se você toma domperidona e notou tonturas, sensação de desmaio, batimentos irregulares ou cansaço súbito sem causa clara, não ignore. Não pense que é só idade. Não pense que é normal. É um sinal que precisa ser avaliado. E quero te dizer algo mais com total clareza. Existem alternativas mais seguras em muitos casos, mas isso não se decide sozinho. É uma decisão com seu médico, revisando seu histórico completo. Agora guarde esta ideia, porque música ela conecta diretamente com o próximo remédio. Depois dos 60, medicamentos que alteram o ritmo, mesmo não sendo cardíacos, merecem atenção especial. Porque um batimento desorganizado é o terreno perfeito para um evento grave. E agora sim, vamos ao comprimido número 1. O que mais me preocupa? O que eu mais vejo normalizado? E o que mais antecedeu em fatos silenciosos em idosos? E quando eu disser o nome, é bem provável que você pense: doutor, eu já tomei isso. Agora sim, chegamos ao comprimido número 1. E eu quero que você me ouça com atenção especial, porque esse é o que eu mais vejo no consultório, o que mais se normaliza e o que mais frequentemente aparece no prontuário de idosos que sofreram um infarto. Ele não é prescrito para o coração, não é prescrito para a pressão, não é prescrito para colesterol. Ele é prescrito para algo que muitos idosos vivem diariamente. Ansiedade, nervosismo, dificuldade para dormir, sensação de inquietação. Estou falando de medicamentos como clonazepam, alprazolam e outros do grupo das benzodiazepinas. E aqui eu preciso parar, porque esse é um tema delicado, mas fundamental. Esses remédios não costumam ser vistos como perigosos. Na verdade, muita gente diz: doutor, esse me acalma. Doutor, com esse eu durmo melhor. Doutor, me passaram isso há anos. E é verdade, eles acalmam, relaxam, reduzem a ansiedade. Mas também fazem algo que quase nunca é explicado com clareza. As benzodiazepinas podem deprimir a respiração, alterar o sono profundo e reduzir os níveis de oxigênio no sangue durante a noite. E o que isso tem a ver com o coração? Tudo. Quando o oxigênio baixa, o coração precisa trabalhar mais para compensar. Bate mais rápido, se esforça mais, consome mais energia. Em um jovem, o corpo costuma se adaptar. Em um idoso, essa margem é bem menor. Agora vou te explicar isso de forma simples. Durante o sono, o coração deveria descansar. O pulso baixa, a pressão se regula, o sistema cardiovascular se recupera. Mas quando um remédio altera a respiração noturna, esse descanso não acontece. O coração passa a noite trabalhando em condições desfavoráveis, muitas vezes sem a pessoa perceber. Eu já vi pacientes chegarem dizendo: doutor, eu durmo 8 horas, mas acordo cansado. Doutor, eu acordo com o coração acelerado. Doutor, eu fico exausto desde cedo. E quando analisamos, aparece o padrão: uso prolongado de benzodiazepínicos, idade avançada, outros medicamentos associados. E aqui vem um ponto muito importante. Esses remédios também podem baixar a pressão de forma irregular, causar tontura ao levantar e aumentar o risco de quedas. E o que acontece quando o idoso cai? Estresse, dor, inflamação, aumento da carga cardiovascular. Tudo se conecta. Vou te contar uma micro-história real, muito comum. Um homem de 74 anos tomava clonazepam todas as noites há anos. Nunca teve problema cardíaco diagnosticado. Dormia bem, segundo ele, mas acordava cansado, com palpitações ocasionais. Um dia, ao levantar rápido da cama, ficou tonto, caiu, e horas depois sentiu dor no peito. Não foi só a queda. Foi a soma: respiração noturna alterada, oxigenação baixa, estresse cardiovascular contínuo. E aqui eu quero dizer algo com absoluta clareza.
Eu não estou dizendo que esses remédios são ruins em todos os casos. Em muitos pacientes, são necessários e úteis. O que eu estou dizendo é que depois dos música 60, o uso prolongado e automático pode aumentar o risco cardiovascular se não for revisado periodicamente, especialmente se você toma todos os dias, acorda cansado, tem música palpitações à noite, ronca forte, faz pausas na respiração, ou toma outros medicamentos que afetam o sistema nervoso. Agora preste atenção a esses sinais de alerta, porque são muito importantes. Se você usa esse tipo de remédio e nota sonolência excessiva durante o dia, dificuldade para respirar durante o sono, acordar com sensação de sufoco, batimentos irregulares, tontura ao levantar, não ignore. Não normalize. Não atribua só à idade. Isso é informação que seu corpo está te dando. E aqui vai uma orientação responsável. Nunca se música deve parar esses remédios de uma vez. Nunca. Qualquer ajuste precisa ser gradual e supervisionado. Mas o primeiro passo não é parar. O primeiro música passo é revisar. Revisar se ainda é necessário. Revisar a dose. Revisar como está afetando seu sono e seu coração. Agora quero que você guarde esta ideia final, porque ela conecta tudo. Depois dos 60, comprimidos que alteram o sistema nervoso também afetam o coração, mesmo que não pareça. Porque o coração não trabalha isolado. Ele está conectado à respiração, ao sono e ao equilíbrio interno. E quando esse equilíbrio se quebra em silêncio, o risco aparece sem avisar. Agora eu quero fazer algo muito importante. Quero que você dê um passo para trás e olhe para tudo isso como um conjunto. Porque o verdadeiro risco não está em um único comprimido. O verdadeiro risco está na acumulação silenciosa. Um anti-inflamatório que sobe um pouco a pressão, um remédio digestivo que altera o ritmo elétrico, um descongestionante que acelera o coração, um remédio para dormir que reduz o oxigênio noturno. Cada um isoladamente pode parecer inofensivo, mas juntos, em um corpo com mais de 60, podem criar o cenário perfeito para um infarto inesperado. E isso é algo que eu vejo repetidamente no consultório. Pessoas responsáveis, disciplinadas, que fazem tudo certo, e mesmo assim o coração falha. Não porque o corpo esteja quebrado, mas porque ninguém revisou a tempo o contexto completo. Depois dos 60, o corpo muda. Isso não é opinião, é biologia. O coração tem menos margem, as artérias são mais rígidas, a recuperação é mais lenta, a tolerância é menor. Por isso, o que antes era seguro, hoje precisa ser revisado. Eu quero que você entenda algo muito importante, e vou te dizer com calma. Este vídeo não é para você ter medo dos seus remédios. É para você parar de tomá-los no piloto automático. Para você fazer perguntas. Para você pedir revisões. Para você entender o que toma. Porque toma. E como isso está te afetando hoje, não há 10 anos. Porque sua idade mudou, e seu tratamento precisa mudar com ela. Eu já vi idosos evitarem infarto simplesmente ajustando doses, mudando combinações, substituindo medicamentos, revisando horários. Não com milagres, com consciência. Se você levar apenas uma ideia deste vídeo, que seja esta, depois dos 60, nenhum comprimido é neutro. Todos interagem com o coração direta ou indiretamente. E quanto antes você entender isso, mais margem você dá ao seu corpo para se proteger. Agora eu quero falar com você como ser humano, não só como médico. Eu sei que muitos idosos vivem com medo constante de um infarto, medo de dormir, medo de uma dor repentina, medo de não acordar. Mas viver com medo não protege o coração. Viver com informação, sim. Quando você entende o que acontece no seu música-corpo, o medo vira ação consciente. Você revisa, ajusta, previne. E isso muda tudo. Se este conteúdo te ajudou a enxergar seus remédios com outros olhos, se inscreva se gostou do vídeo. Aqui a gente continua falando com clareza, sem alarmismo, para você tomar decisões com consciência, e não com medo. Compartilhe este vídeo com alguém que tenha mais de 60 anos. Todos nós conhecemos alguém que toma comprimidos todos os dias sem questionar. Cuide do seu coração, escute seu corpo. E lembre de algo fundamental. Depois dos 60, prevenção não começa no pronto-socorro. Começa na consciência. Nos vemos no próximo.